que, pela primeira vez, em 3 de novembro de 1930, presidiu a República, então como chefe do governo provisório da Revolução de 1930, Getúlio Vargas mostrou estar orientado unicamente pelo progresso do país e pelo objetivo de garantir bem-estar a todos os brasileiros. Antes daquela revolução, não existia sequer o Ministério do Trabalho, sendo conhecida a frase do último presidente da velha República, segundo a qual a questão social não passava de um caso policial. Imediatamente, ao assumir o governo, Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Em 1931, foi promulgada a primeira lei no Brasil a tratar da organização dos sindicatos, tanto de trabalhadores como os patronais, tornando-os legais e protegidos pela ordem jurídica. A consolidação das leis do trabalho, sob cuja égide ainda são protegidos até hoje direitos dos trabalhadores, foi aprovada por iniciativa do presidente e de seu ministro Lindolfo Collor, em 1934. Nesse mesmo ano, promulgou-se nova Constituição, a primeira a assegurar no país o voto secreto. A Previdência Social foi constituída entre 1933 e 1940, datando de 1933 a criação do primeiro Instituto de Previdência, o dos marítimos, a que se seguiram os institutos bancários, dos comerciários, dos servidores públicos e outros. A Constituição de 34 estabeleceu o voto direto para a presidência da República e, em suas disposições transitórias, determinou que o primeiro presidente fosse eleito pelo Congresso, tendo sido escolhido Getúlio Vargas. Essa Constituição foi a primeira a colocar o subsolo e as águas sob o império da União. Nela também foi aberta a possibilidade de a União criar monopólios, bem como realizar estatizações no interesse nacional. Em 1940, tornar-se-ia lei o Código de Minas, disciplinando o aproveitamento de nossos recursos minerais. Prosseguimento, Getúlio foi praticamente forçado a aceitar a liderança da Revolução que eclodiu em 3 de outubro de 1930. Quanto ao golpe de 1937, todos conhecem seu pano de fundo, a insurreição comunista de 1935. Além disso, a iminência da Segunda Guerra Mundial e a atuação dentro do Brasil das potências mundiais, de um e de outro lado, em função desse conflito. Ora, Vargas teve a oportunidade de manter-se na presidência, a princípio com mais poderes, mas estes eram limitados pelo fato de sua investidura provir, em última análise, dos chefes militares. Não é destituído de fundamento afirmar que, de certo modo, o presidente teve maior poder quando governou com o Congresso de 1934 a 1937. Vargas assumiu em 1937, diante de conflitos internacionais internos que ameaçavam a unidade e a soberania nacionais. Mais importante, assumiu para dar prosseguimento à sua obra de tornar o Brasil um país autônomo, utilizando-se para isso do próprio conflito entre as potências, para obter resultados favoráveis ao país em termos de assegurar para ele o controle sobre seus próprios recursos, negociar o financiamento das importações indispensáveis à indústria siderúrgica, a liquidação da dívida externa, entre outros feitos notáveis. A implacável oposição ao presidente explica-se facilmente pelo fato de ter ele realizados projetos fundamentais para o progresso do país. Isso, logicamente, despertou a reação dos interesses locais vinculados aos centros de poder estrangeiros que tradicionalmente regeram a política nacional. Esses centros de poder viram na transformação que o Brasil estava experimentando o perigo de ele escapar à sua órbita. Desse modo, seus estupendos recursos naturais não mais ficariam em reserva, nem seriam mais explorados e exportados de forma predatória e sem qualquer proveito para os brasileiros. Recordemos alguns dos feitos conquistados de 1930 a 1945. O país assegurou o controle da União sobre o subsolo e as águas. Recuperou a prioridade de grandes jazidas minerais, como o fabuloso patrimônio da Companhia Vale do Rio Doce.
instalou a primeira siderurgia integrada, a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, fundou a Fábrica Nacional de Motores, instituiu a Previdência Social e a legislação trabalhista, com garantias aos empregados, horário de trabalho, salário mínimo e aposentadoria. Criou o Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP, passando a racionalizar o serviço público e a admitir os servidores do Estado por meio de concurso. Fundou o Instituto de Resseguros do Brasil e criou reserva de mercado nos seguros. Promoveu a nacionalização da grande maioria dos bancos comerciais. Até 1932, a maior parte dos depósitos e o mercado de câmbio estava em mãos de bancos estrangeiros. Liquidou, em 1943, a dívida pública externa, ao resgatar títulos no mercado secundário de Nova York, com reservas acumuladas por exportações durante a Segunda Guerra Mundial. Acumulou reservas em divisas estrangeiras no valor de 800 milhões de dólares, quantia que corresponde, em valor atual de dólar, a 8,4 bilhões. Fez prosseguir a industrialização por meio do capital privado nacional, apoiado por crédito e por investimentos públicos. Promulgou uma lei antitruste. Certamente houve mais que esses 12 feitos libertadores, mas só um ou dois deles seria o suficiente para fazer com que as potências imperiais anglo-americanas atuassem sem cessar, aberta e secretamente, para derrubar Vargas em outubro de 1945, como voltaram a fazer em 1954. Vargas retomou a presidência, já sob o regime da Constituição, em 1946, eleito pelo voto direto. Concorreu em 1950 contra dois candidatos principais e venceu com 3.850.000 votos, superando o segundo colocado por mais de 1 milhão de votos. Iniciou seu mandato em 51, a fim de permitir ao Brasil dar novos passos fundamentais para completar os requisitos necessários ao seu pleno desenvolvimento econômico e social. Alguns dos maiores desses passos foram a criação, em 3 de outubro de 1953, da Petrobras, hoje a maior empresa da América Latina e uma das maiores do mundo. A fundação do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, BNDE, mais tarde denominado BNDES. O projeto da Eletrobras, instituído anos mais tarde. Meses antes do golpe que o derrubou em 1954, o presidente assinou o decreto que limitava a 10% do capital por ano a remessa de lucros para o exterior, em 5 de janeiro de 1954. Vargas tinha plena consciência de que a dependência financeira torna inviável a autodeterminação. Por isso, era céptico em relação a projetos e programas financiados por empréstimos externos. Percebera também a desproporção entre as remessas de lucros dos investimentos diretos estrangeiros e a efetiva entrada de recursos no país a esse título. Sabia também, com clareza, o que esperar das potências imperiais. Nas suas palavras, em entrevistas à Folha da Noite, de julho de 1950, diz Vargas: quero, ao morrer, deixar um nome digno e respeitado. Não me interessa levar para o túmulo uma renegada memória. Procurarei, por isso mesmo, desmanchar alguns erros da minha administração e empenhar-me-ei a fundo a fazer um governo eminentemente nacionalista. O Brasil ainda não conquistou a sua independência econômica e farei tudo para consegui-la. Cuidarei de valorizar o café, de resolver o problema da eletricidade e, sobretudo, de atacar a exploração das forças internacionais. Elas poderão ainda arrancar-nos alguma coisa, mas com muita dificuldade. Por isso mesmo, serei combatido sem tréguas. Eles, os grupos internacionais, não me atacarão de frente, porque não se arriscam a ferir os sentimentos da honra e civismo de nosso povo. Usarão outra tática, mais eficaz. Unir-se-ão com os descontentes daqui de dentro, os eternos inimigos do povo humilde, os que não desejam a valorização dos assalariados, nem as leis trabalhistas,
menos ainda a legislação sobre os lucros extraordinários. Subvencionarão brasileiros inescrupulosos, seduzirão ingênuos inocentes, e em nome de um falso idealismo e de uma falsa moralização, dizendo atacar sorte do ambiente corrupto que eles mesmos, de longa data, vêm criando, procurarão, atingindo minha pessoa e o meu governo, evitar a libertação nacional. Terei de lutar se não me matarem. No 50º aniversário do golpe de Estado, muito se tem escrito sobre ele, mas os comentários são, em geral, superficiais. A tônica, em uníssono, é que o presidente foi deposto por uma crise política militar, que se seguiu ao atentado da Rua Toneleiros, no Rio de Janeiro. Não se fala da conspiração comandada do exterior para recolocar o Brasil como satélite das potências imperiais. Essa conspiração teve diversos lances, como em 1953, a mobilização de coronéis e de outros segmentos da classe média para se insurgirem contra o reajuste do salário mínimo em 100%, o qual apenas corrigia e, ainda assim, não de todo o desgaste de seu valor real pela inflação. O atentado da Rua Toneleiros foi apenas um dos últimos movimentos do checkmate. Nele foi ferido Carlos Lacerda, embora isso não seja isento de dúvida, e morto o major Rubens Vaz, da Aeronáutica, o qual, fora de suas obrigações militares, prestava segurança ao político e jornalista. Hoje, há que comparar o estado de crise permanente e de pobreza em que o país foi atirado, com seu magnífico potencial nunca adequadamente aproveitado. Ao fazê-lo, avaliaremos melhor a presidência do presidente Vargas em seu nacionalismo, sem xenofobia, derivado do conhecimento prático, aurido no exercício da presidência, de que os países, para se desenvolverem, tendem a dirigir-se a si próprios. Tivesse ele podido dar continuidade à sua obra, não estaria como está a economia brasileira nas mãos de empresas transnacionais, além de estiolada pelo serviço de dívidas que não precisavam ser contratadas. Juscelino Kubitschek, ao contrário de Vargas, era adepto dos investimentos diretos estrangeiros, pois, presidente eleito, antes da posse, visitou vários países centrais, fazendo propaganda das vantagens que o país oferecia aos investidores estrangeiros. Deu incentivos a subsídios desmedidos para que montadoras transnacionais de veículos ganhassem a reserva do mercado brasileiro. Inviabilizou, assim, a médio prazo, as indústrias automotivas da capital nacional, ou misto, que já iniciavam sua produção, e fez liquidar a longo prazo as indústrias nacionais de autopeças. Estas detinham quase 100% do mercado e hoje 1/4 dele. Também a indústria naval de capital estrangeiro foi favorecida pelos grupos executivos criados por JK. E os países que conseguiram desenvolver-se foram exatamente os menos beneficiados pela ajuda estrangeira. No Plano Marshall, o Reino Unido e a França receberam 60% do total dos financiamentos. A Itália e a Alemanha Ocidental, 30%, e tiveram um crescimento econômico bem superior ao daqueles países. Um tiro de revólver no coração calara o pai dos pobres, que dera impulso à legislação trabalhista e previdenciária. Morria o presidente nacional desenvolvimentista, que se empenhou na industrialização do Brasil, com a certeza de que saía da vida para entrar na história.